Recentemente eu vi uma camarada falando sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara estava fazendo uma discussão sobre o original do hebraico. E ele fala assim, não tem a palavra nada no hebraico. Enfiaram a palavra nada. Tá baixo? Enfiaram a palavra nada no verso, né? Se você for traduzir do hebraico, não fica o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fica o Senhor é meu pastor, não lhe faltarei. É uma mudança, não é uma mudança gigantesca? Tá? Não, o Senhor é meu pastor, eu não faltarei. Você entende a diferença? Eu falo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é porque é atribuição do Senhor prover. Quando a gente fala, o Senhor é meu pastor, não lhe faltarei, muda porque sou eu quem vou colocar a energia. Né? Eu não vou receber, eu vou só dar. Eu estava falando do sentido, eu estava falando da formação da racionalidade, dessa relação entre o sentido e a construção de imagem, e a construção de imagem e a filtragem do sentido. Estava falando da barreira do que a gente é capaz de conhecer, né? Aquilo que a gente pode conhecer, aquilo que a gente pode elaborar sobre. A gente conhece o que a gente elabora. E tem as coisas que a gente não consegue elaborar. E a relação entre, por exemplo, fé e crença, no sentido que a gente atribui hoje, são sinônimos. Tanto que você fala, o que é ter fé? Ter fé é acreditar. Vocês podem perceber que acreditar e crença têm forma semelhante. Eu gosto de esmiuçar o sentido espiritual da palavra. E a etimologia traz essa possibilidade. Como que essa palavra começou a ser falada? E geralmente quando se pergunta o que é fé é crença, o que é crença é ter fé. Mas os radicais da palavra são muito diferentes. Fé vem de fides, Paulinho já falou. Crença vem de credere. Essa Paulinho não falou. E fides você vai encontrar em confiança. Você vai encontrar em fidelidade. Credere você vai encontrar em crença. Você vai encontrar em acreditar. E você vai encontrar em crédito. Qual a implicação disso para o que eu estou trazendo de ideia? Fides não se refere a alguma coisa que a gente explica. Fides se refere a uma coisa que move a gente antes de explicar. Em fides, o coração arrasta a razão. Fides é quando a gente tem um sentimento na direção de alguma coisa e esse sentimento faz a gente inventar razões. Crença é quando a gente tem uma razão e essa razão arrasta o sentimento, arrasta o coração. Então, em fides, o coração arrasta a razão. Em crença, a razão arrasta o coração. Em fides, a gente só vai. Não existe isso, a partir dessa proposta que eu estou trazendo, de dizer que uma pessoa tem ou não tem fé, tem ou não tem crença. Essa é
Essa é uma pergunta ingênua, eu acho. Porque crença e fé são manifestações biológicas do ser humano. Quando o ser humano se conecta sentimentalmente com alguma coisa e procura explicar depois dessa conexão, e a gente faz isso com um monte de coisa. Eu não estou entrando no mérito da religião, no mérito alguma coisa na nossa vida, ou várias, nos arrastam pelo sentimento. E a gente transforma aquilo em racionalidade depois. E nós também temos aquelas coisas que nos arrastam pela racionalidade. Existe uma ideia formada. E essa ideia, ela passa a tocar o meu coração depois de já ser uma ideia. Então o fides, que está em confiança, o que é confiança? Confiança é você co-fides. O co ele pode ser um intensificativo, né? Que aumenta a força do radical, mas o co também é do outro. Se eu falo, por exemplo, nesse momento nós estamos coabitando essa região, esse lugar. Nós estamos vivendo nesse lugar juntos. Então o prefixo co também tem essa ideia da aglutinação. Então confiança é quando você tem fé do outro e no outro. E mesmo que você tenha alguma explicação, a confiança vem antes. A confiança não é algo que você pega do outro. É algo que você dá para o outro. E por que você dá? Porque é a explicação. Você só dá. E pronto. Como o amor da mãe com o filho, por exemplo, que é o clássico dessa ideia, né? Tem uma razão pela qual a mãe levanta um carro para tirar o filho de baixo. Ela pega e tira. É biológico. Isso é fé. Isso é um estado muito grande da fé. A gente pode fazer da mesma maneira que a mãe da mesma maneira que a mãe ela não explica e vai pelo sentimento, a gente tem isso também em outros lugares da nossa vida. É isso, quando a gente tem isso, a gente tem fé. Quando a gente tem crença, é porque a gente tem na racionalidade a ideia de que a gente vai receber uma coisa. É o crédito. Então eu acredito em você. A é o prefixo de ação. Então acreditar em você é eu vou te dar crédito. Por que um credor te dá crédito? Ele vai receber uma coisa de você. Então quando você acredita, você está querendo uma coisa em troca. Porque não há problema nisso. Mas existe uma diferença importante dessas duas condições. E aí quando a gente vai lá na letra da música, né, que eu escolhi, ele fala que se eu quiser falar com Deus, e Deus é uma palavra que representa tudo aquilo que a gente já sabe, mais aquilo que a gente virá a saber, mais aquilo que a gente não sabe. Deus é isso. Então Deus, a relação com Deus é uma relação com o que não se nomeia, o que não se racionaliza. É uma relação de fé. Então, se eu quiser falar com Deus, se eu quiser acessar a minha fé, eu tenho que ficar sós. Eu tenho que apagar a luz, tenho que tirar o sentido, eu tenho que calar a voz. Eu tenho que encontrar paz, folgar os nós dos sapatos e gravatas, dos desejos, dos receios. Fé é entrega. Crença é segurança.
Você não vai botar o teu dinheiro num lugar que você não tem uma racionalidade que vai fazer você ter esse dinheiro de volta multiplicado. Na crença eu tenho que ter segurança. Eu vou na igreja, tem os rituais da igreja, os rituais da igreja, então eu sei que se eu obedecer esses rituais, se eu rezar direitinho, se eu pensar no bom, belo e justo... Não, como é que é, Paulinho? Devo, posso... Quero, devo, posso. Quero, devo, posso do Paulinho, Socrático. Paulinho não, para com isso. Quero, devo, posso. As regras, eu vou obedecer as regras. Eu vou obedecer por quê? Porque se eu obedecer, eu vou receber por ter obedecido. O problema da crença que a fé não tem é que se você não recebe, você perde a crença. Aí você muda de religião, muda de time de futebol. Não, time de futebol não muda, né? Tem gente que muda. Eu sou vascaíno. Resiliente. Que fé, hein? É fé. Que fé, meu irmão. A relação de fé. Relação de fé. Flamenguista acredita. E muito. Muito. Eu tenho fé no meu Vasco. Vasco é o Vasco. É Vasco. Tem que continuar tendo mesmo. E minha filha menor, sem conhecer o avô, só das histórias que eu contava no ombro dele, a geral do Maracanã, ela é vascaína Tá vendo? de camiseta do Vasco. Então. Foi no coração da menina em você? Pessoa de fé. Pessoa de fé. As histórias da geral. Isso. Então eu tenho a impressão de que organizar a forma como a gente usa a palavra faz a gente entender melhor que não se trata de saber se a gente tem fé ou não tem fé, se a gente acredita ou não acredita, mas de entender aonde que a gente tem fé e aonde a gente não tem, ou o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Acabou. Edmur, rapidinho. Repete o Salmo 23, que me veio aqui uma ideia de Michelangelo em relação à Capela Sistina. Quando você fala que a tradução... Fala aí. O Senhor é meu pastor e não lhe faltarei. E aí a ideia é o seguinte, quando Michelangelo... É uma anedota, eu não sei se é verdade essa história. Mas dizem que quando Michelangelo terminou de pintar a Capela Sistina, né, o personagem principal é a criação do homem. Vocês devem saber, é um afresco muito famoso, que é o homem, com o dedo dobrado, a última falange, e Deus tentando tocar nele. Né? Se visualizar esse desenho. Só que o original, dizem, que o dedo tocava. Olha. Aí os religiosos da época, né, os donos da igreja, falaram, não, o homem não pode tocar em Deus. Aí Michelangelo, estava tudo pronto. O que Michelangelo fez? Não, dobrou a última falange. Aí os caras, mas por que você fez isso, Michelangelo? Porque cabe ao homem buscar Deus. É a fé. Que é o salmo que você falou. Aliás, cara... E aí, rapidinho. Não tem a palavra nada no hebraico? No hebraico não tem nada. E aí ele falou, eu gosto muito de etimologia porque as palavras ganham peso. Né? Eu falo com minha esposa e com minha filha, é o que vocês vão falar para mim, hein? Porque eu vou interpretar diferente. Né? Eu falo para ela. Por exemplo, o Edmund falou do acordo. Aí me lembrou de concordar. Concordar vem de concor, quer dizer com coração. Né? Então, quando eu concordo com você, eu estou dando meu coração para você. É uma confiança. Que é a confiança. Não, é porque quando a Tati falou dos 5 minutos, eu acabei querendo fechar logo, mas tinha um gancho rápido, porque é um gancho com o que você falou. O Paulo Freire, ele tem uma forma... A ideia de conscientização, não sei quantos vocês sabem disso, mas a palavra conscientização, a primeira vez que foi escrita, publicada, foi por Paulo Freire. O Paulo Freire, ele não inventou, mas foi um professor do grupo dele, mas no contexto do estudo da pedagogia, do desenvolvimento da pedagogia do oprimido, apareceu a palavra conscientização, que todo mundo fala aí, conscientização e tal, mas é uma palavra, é um conceito filosófico do Freire. Ele fala que conscientização é o ato da sua mentalidade passar de um tipo de consciência para o outro, e ele fala 3 tipos de consciência.
Ele fala que existe uma cerca daquilo que a gente é capaz de entender das coisas. E que o indivíduo ele pode entender essa cerca, ele pode visualizar essa cerca, que é a cerca que limita o que ele pode ser, limita a sua potência. E a partir da onde, na superação dessa barreira, você está fazendo o exercício da própria humanidade. O Freire vai dizer que a humanidade ela se difere das outras espécies animais porque o humano está aberto. O humano ele está em constante trabalho de desenvolvimento. Um animal ele vive circunscrito às relações imediatas com a natureza. E a gente cria outras possibilidades, né? Você vai ver um leão na África, um leão sei lá onde que tem leão, você vai ver que são poucas as diferenças assim, entre um grupo e outro. São poucas as diferenças. Eles se manifestam de uma forma muito parecida. Tem uma ou outra diferenciação, mas é pequena. A gente não, a gente muda muita coisa. A humanidade ela produz e está o tempo inteiro produzindo, então nós estamos abertos. Por quê? Porque o leão tem essa cerca que faz ele poder ou não poder ser, mas ele sequer vê essa cerca, ele está no meio dela, realizando impulsos primários, tipo, está com sede, vai beber água, está com fome, vai comer, sente cheiro de fecundidade, ele vai acasalar, ele vai se proteger quando é atacado, mas ele não vai elaborar a cultura nesse nível que a gente é capaz de fazer e acumulativamente, como a gente faz. Então ele diz que o indivíduo que não reconhece que existe a possibilidade de transformar, esse indivíduo tem a consciência intransitiva, na perspectiva do Freire. Existe um outro tipo de indivíduo que consegue ver que tem barreiras, situações que fazem com que ele não seja o que ele poderia ser. E esse tipo de indivíduo, que é o transitivo, de consciência transitiva, ele pode ter duas formas de ter a sua consciência transitiva. Uma consciência transitiva ingênua ou o indivíduo de consciência transitiva crítica. E a diferença é muito interessante. O indivíduo de consciência transitiva ingênua, ele reconhece essa barreira, mas ele terceiriza a responsabilidade da superação da barreira. E o indivíduo de consciência transitiva crítica, ele reconhece a barreira e ele assume a responsabilidade da transformação daquela barreira. O problema da crença que a fé não tem é que se você não recebe, você perde a crença. Aí você muda de religião. Muda de time de futebol, eu sou mais caído. Então, resiliente. Que fé, hein? Vascaíno até morrer. Flamenguista acredito. Vascaíno até morrer. Eu tenho fé no meu Vasco. Vasco? minha filha menor, sem conhecer o avô, só das histórias que eu contava no ombro dele, na geral do Maracanã, ela é vascaína de dormir de camiseta do Vasco. Essa tem fé. Foi no coração da menina, inclusive. Só contando as histórias da geral. Eu tenho a impressão de que organizar a forma como a gente usa a palavra faz a gente entender melhor que não se trata de saber se a gente tem fé ou não tem fé, se a gente acredita ou não acredita, mas de entender aonde que a gente tem fé e aonde a gente não tem, ou o que a gente acredita e o que a gente não Edmundo, rapidinho. Repete o Salmo 23, que me veio aqui uma ideia de Michelangelo em relação àquela Sistina. Quando você fala que a tradução o Senhor é meu pastor e não lhe faltarei. E aí a ideia é o seguinte: quando Michelangelo, uma anedota, não sei se é verdade essa história, Mas dizem quando Michelangelo termina de pintar a Capela Sistina, né, o personagem principal é a criação do homem. Vocês devem saber, é um fresco muito famoso, que é o homem, um dedo dobrado, a última falange, e Deus tentando tocar nele. Né? Se visualizaram esse desenho. Só que o original, dizem, que o dedo tocava. Aí os religiosos da época, né, os donos da igreja, falaram: não, o homem não pode tocar em Deus. Aí Michelangelo, tá tudo pronto.
O que Michelangelo fez? Entortou o dedão do homem. Dobrou a última falange. Aí os caras, mas por que você fez isso, Michelangelo? Porque cabe ao homem buscar Deus. Que é o salmo que você falou. Aliás, E aí, rapidinho. Não tem a palavra nada em hebraico. no hebraico não tem nada. E aí, ele falou, a gente que, né, eu gosto muito de etimologia porque as palavras dão um peso. Né? Eu falo com minha esposa e com minha filha. Vocês vão falar para mim, porque tá diferente. Eu falo para ela. Por exemplo, o Irmão falou do acordo. Aí ele lembrou de concordar. Concordar vem de concor, quer dizer com o coração. Né? Então, quando eu concordo com você, eu estou dando meu coração para você. Que é a confiança. Exercício da própria humanidade. Então, o Freire vai dizer que a humanidade ela se difere das outras espécies animais porque o humano está aberto. O humano está em constante trabalho de desenvolvimento. Um animal ele vive circunscrito às relações imediatas com a natureza. E a gente cria outras possibilidades. Né? Você vai ver um leão na África, um leão sei lá onde que tem leão, você vai ver que são poucas as diferenças assim, entre um grupo e outro. São poucas as diferenças. Eles se manifestam de uma forma muito parecida. Tem uma ou outra diferenciação, mas é pequena. A gente não, a gente muda muita coisa. A humanidade ela produz e está o tempo inteiro produzindo, então nós estamos abertos. Por quê? Porque o leão tem essa cerca que faz ele poder ou não poder ser, mas ele sequer vê essa cerca, ele está no meio dela, realizando impulsos primários, tipo, está com sede vai beber água, está com fome vai comer, sente cheiro de fecundidade, ele vai acasalar, ele vai se proteger quando é atacado, mas ele não vai elaborar a cultura nesse nível que a gente é capaz de fazer acumulativamente, como a gente faz. Então ele diz que o indivíduo que não reconhece que existe a possibilidade de transformar, esse indivíduo tem a consciência intransitiva, na perspectiva do Freire. Existe um outro tipo de indivíduo que consegue ver que tem barreiras, situações que fazem com que ele não seja o que ele poderia ser gênero, ele reconhece essa barreira, mas ele terceiriza a responsabilidade da superação da barreira. E o indivíduo de consciência transitiva crítica, ele reconhece a barreira e ele assume a responsabilidade da transformação daquela barreira. E a vida dele é toda se relacionando com a barreira. E antes ele se relaciona com a barreira, depois ele vai explicar, volta, explica de outro jeito, volta, mas é sempre seguindo o mesmo sentimento. É fé. Fé. E o indivíduo da consciência transitiva ingênua, ele vai acreditar em alguém para fazer isso. Quem é o fisioterapeuta para fazer uma manobra aqui para tirar minha dor? Quem é o médico para me dar um remédio para resolver o problema? Quem é o político que vai resolver o problema? Sempre terceirizando. Quem vai resolver as amarras é outra pessoa. É uma vítima. Ele acaba sendo passivo. Ele acaba sendo passivo. E aí, juro, esse indivíduo de consciência transitiva ingênua, ele está esperando um produto. A crença te relaciona com o produto. Um produto acabado. Não, me fala aí quantas sessões que eu preciso, quanto que eu tenho que te pagar, e você vai resolver o problema. E se o problema não for resolvido? Eu desacredito e vou acreditar em outra pessoa. A fé é inabalável. Fé é aquilo que não vai mudar. Porque a fé é o próprio processo. É o processo que te chama. A mudança, a explicação vai vir depois, você organizando e fazendo. Agora vem para você, o que eu quero falar para você. O indivíduo de consciência transitiva ingênua, ele pode frequentemente cair em desesperança. Por quê? Porque nada depende dele. E ele quer um produto pronto. O indivíduo com consciência transitiva crítica, ele constrói a própria esperança. Porque ele não está preocupado com o produto. Ele está preocupado com o processo. Ele tem um sentimento que volta a ele para o processo. E a gente tem isso em uma coisa e não tem em outras. Da mesma maneira que a gente tem crença em uma coisa e não tem crença em outra. Agora, É ingênuo e crítica.